Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo. Benção, padrinho. Deus abençoe, meu afilhado lindo. É isso aí, pessoal. Ô, Bião, você tem novidades aí? Por onde você andou essa última quinzena? Poxa, essa quinzena foi um pouquinho mais leve, mais tranquila. Estava no final de semestre, então a gente teve que, como se diz, né, pisar no freio aí. Mas promete porque criamos alguns cenários interessantes. Um dia, se der certo, eu vou conversar com vocês aqui com calma sobre um projeto de refaunação que a gente está desenvolvendo na região do Ibitipoca. Merece um podcast, um episódio só para isso. Bora nós. Bora nós. E aí eu vou deixar para a gente comentar isso mais para frente. A gente está amadurecendo a essa proposta e, ao mesmo tempo, é isso, né? Essa quinzena foi basicamente de programação para 2019, ou seja, um leque de opções pra gente conversar aí no ano que vem. Sensacional. Por aqui também fiquei meio paradão, cara, tentando colocar umas coisas em dia, aqueles últimos relatórios, últimos mapas, últimas atividades do ano, Natal em casa. Com certeza, fim de ano é mais assim mesmo, é mais lento, mais letagem. Beleza, e hoje o episódio a gente vai ficar no editorial respondendo aqui, tem bastante e-mail, bastante coisa interessante pra gente discutir. O pessoal levantou umas bolas aqui que dá pra gente refletir bastante sobre várias questões aí, envolvendo até, sabe, vida pessoal, vida profissional, né, dentro da área de meio ambiente, ecologia, conservação, nosso moto, a vida, o universo e tudo mais. Sensacional, vambora. Vamos para os e-mails. Muito bem, quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Foi ele. Então vamos lá, primeira pedrada é do meu grande amigo Luiz Gustavo. Olá pessoal, me chamo Luiz Gustavo e trabalho no IP. Venho acompanhando o podcast e acho bem legal a forma que o tema da conservação é tratado. Não sou da área, mas trabalho em uma instituição com foco na questão socioambiental, que é o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e acredito que a leveza com que o tema é abordado pode trazer mais pessoas para a conservação, ou pelo menos fazer com que pensem um pouco mais a respeito. Gostaria de sugerir um entrevistado que é parceira da instituição e faz um trabalho brilhante com a conservação da anta brasileira, Patrícia Médici. Abraço a todos, Luiz Gustavo. Poxa, ótima escolha, ótima indicação. Patrícia Médici é uma amiga, uma parceira, uma pessoa querida. Você que está no IP há tantos anos aí, né, Fefe? A Patrícia é lenda da conservação. Lenda da conservação, não tem nem o que falar, né, cara? Patrícia... Para quem trabalha aí na área, dispensa apresentações, uma das grandes pesquisadoras aí do Brasil, da América Latina, renome internacional, vencedora de vários prêmios. Poxa, sensacional. Realmente é uma pessoa incrível, né? E de uma garra, que colocou, né, na sua vida uma missão tão valiosa, tão bonita, que é proteger uma espécie emblemática. Até certo ponto, provavelmente, né, como aqui no Brasil, nos outros países onde ocorrem as outras espécies de anta, pouco estudada, né, pouco valorizada, então isso é muito legal. É fantástico. Pô, ela dedicou mesmo a vida, né, cara? É impressionante, assim, é muito admirável. Muito admirável. E hoje está aí, né, colhendo os frutos dessa longa jornada, que a gente espera contar com a fala dela, dando uma palhinha, né, porque vai ser difícil resumir num episódio a história fantástica dela, né? Mas certamente vai ser um prazer tê-la conosco aqui, né, Fefe? Pô, seria sensacional. É engraçado, né? Aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? Muitas vezes, dentro do IP, a gente tem muitas ícones, né? E muitas vezes a gente acaba não se encontrando com a frequência que gostaria. Sensacional a dica. Com certeza o nome dela seria super bem-vindo em qualquer momento que a gente conseguisse fechar com ela.
Já está no nosso radar, a questão agora é a agenda dela. E em 2019 a gente tem plano de trazer bastante gente bacana, né? Com certeza, a gente já tem uma lista boa, né, Fefe? A gente já combinou isso aí, alguns nomes, alguns temas interessantes, até mesmo, né, do ponto de vista científico ou acadêmico, pouco conhecidos, e eu acho que isso valoriza muito essa nossa opção, né, cara? Certeza. Da gente passar esses assuntos, né, essas temáticas, principalmente voltadas para a conservação, mas de uma maneira bem fluida e particularmente abrangente, né? A gente quer que todo mundo entenda que esse universo da conservação é muito maior do que as pessoas possam imaginar, e a gente tem que trazer a galera para trabalhar conosco, né, para fazer esse movimento do bem aí, né? A corrente do bem, total. É isso aí. Isso aí, um grande abraço aí, Gu, um beijo na Mag. Vamos lá, segunda pedrada. Olá, aqui é Matheus novamente. No último podcast, vocês responderam minha pergunta, porém, acho que me expressei mal na parte de áreas de preservação permanente. Na verdade, quando falei áreas de preservação permanente, era para ser áreas de conservação, por isso queria que vocês comentassem esse fato. Por exemplo, aqui no sul da Bahia, temos o Parque Nacional do Descobrimento e o Parque Estadual da Serra do Conduru, onde temos famílias vivendo e produzindo dentro das áreas desses parques. Uma sugestão: você e o convidado poderiam, no fim do podcast, dar dicas de livros, filmes, documentários, etc., Atenciosamente, Matheus Cruz. Você lembra aquela discussão, Bião, que a gente fez sobre apps? Lembro. Na verdade, porque como ele falou, até agora também eu fiquei um pouco confuso, porque na verdade a gente não tem esse áreas de conservação, né, definido por lei. A gente tem as categorias que a gente discutiu, lembra? A gente fala unidades de conservação, né? Isso, exato. E talvez seja isso que ele queira dizer. Mas, de fato, bem provável. O que eu pensei aí nesse último e-mail dele, então, é o seguinte: ele está querendo dizer que existem unidades de conservação que têm pessoas, né, ou comunidades, ou fazendas, proprietários rurais dentro do polígono, né, do que seria definido como unidade de conservação. Mas isso é um problema clássico do Brasil, que na verdade só se resolve para aquelas unidades que prevêem desapropriação, só se resolve quando o governo então desapropriar, ou seja, comprar as propriedades que estão dentro da unidade de conservação e fomentar, portanto, a retirada, a saída dessas pessoas. Para aquelas unidades que não permitem isso, somente através da desapropriação. Mas existem categorias de manejo, no sul da Bahia mesmo existem várias dessas unidades, que prevêem que as pessoas morem dentro da unidade, não tem o menor problema, e não obrigam o governo a desapropriar. Então, assim, tem que estudar bem. O Parque Nacional, que é o caso que ele cita, ele prevê a desapropriação integral das áreas que estão embutidas dentro do polígono da UC. Né? Se isso não ocorreu, é porque falta, portanto, verba ou vontade política para desapropriação total. Isso, né, não é uma novidade para a Bahia, não é uma novidade para o Parque Nacional do Descobrimento ou do Pau-Brasil, né, que são duas unidades importantes aí, mas isso é uma questão que assola, né, vamos dizer assim, praticamente todas as UCs no Brasil. Eu não tenho aqui de cabeça a porcentagem, mas a gente tem com certeza uma minoria de UCs que estão desapropriadas, né? Então, para quem não está tão familiarizado, né, o C é unidade de conservação, são reservas que são municipais, estaduais ou federais, determinadas, né, pelo poder público por qualquer razão que seja para conservar a espécie ameaçada, seja por questões cênicas, né, seja por uma importância em relação a mananciais, né, por preservação da água, do solo. E essas áreas são delimitadas, né, um polígono, como o Fabiano tá falando, e ela deve ser desapropriada, ou seja, ela tem que ser comprada, né, se a situação fundiária dela estiver regular, né, ela tiver um proprietário. Essas pessoas têm que ser ressarcidas porque elas estão, né, sendo desapropriadas. E o que acontece muito é que às vezes as reservas são criadas, né, os parques, as estações ecológicas, né, as reservas biológicas, elas são criadas e delimitadas, mas
você tem lá, às vezes, vilas inteiras que muitas vezes nem sabem que estão ali dentro, né? Exatamente. Não se entende direito aonde que começa, aonde que termina esse polígono, é uma coisa que foi mapeada e, às vezes, o poder público desapropria uma área pequena, uma área central, onde vai ser a sede, e o resto fica pendente, né? Então é uma situação que vai se desenrolando e as pessoas vão vivendo lá e vai ficando por isso mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu acho que precisa ser pensado com mais carinho, né? Com mais carinho. Com mais cuidado. Porque isso também vem, né, de uma postura de comando e controle, eu acho, uma visão que a gente tem da década de 80, que era aquele negócio, né? Colocar um muro aqui, ninguém pode entrar, o ser humano não pode participar disso aqui, senão não vai ter conservação. Quando a gente tem aí vários tipos de reservas, como a reserva extrativista, que você pode sim manter ali atividades dentro de de algumas limitações e isso funciona. Uma coisa que eu acho legal, e aí pensando um pouco nessa dica que ele pediu aí, né, dicas de livros, eu acho que é uma coisa que toda pessoa que, trabalhando ou não na região da Mata Atlântica, né, no bioma da Mata Atlântica, deveria ler um livro que se chama Ferro e Fogo, né, do Warren Dean. Esse livro é sensacional. Sensacional, eu já li 2 vezes, eu li uma vez na graduação, eu li agora alguns anos atrás, eu acho que até animaria de ler uma 3ª vez, porque vale muito a pena, né, a gente entender como que isso aconteceu. Ele conta muito essa questão dos parques de papel, né, são unidades de conservação que foram criadas e descriadas, ficou por isso mesmo, ninguém nem ficou sabendo, né, você tem lá um decreto de lei demarcando e é só isso que existe. É verdade. Mas vale a pena só um adendo aí rápido, Fefe, que eu acho que essa visão, a gente tem que desmistificar um pouco essas coisas, né? Claro que hoje a sociedade já não tolera mais essas questões, vamos dizer, goela abaixo, mas a instalação, né, a implementação de unidades de conservação no Brasil sempre teve esse vigor, que é criar, decretar as unidades de conservação e depois a gente resolver o problema, particularmente para aquelas, como você falou, né, que precisam ser desapropriadas, o problema fundiário delas. E aí as pessoas ficam chamando, o próprio Warren Dean chamou, né, nesse livro dele, Os Parques de Papéis, mas é impressionante, estudos internacionais, né, da década passada mostraram que só de criar uma unidade de conservação, mesmo que ela não tenha absolutamente nada, não tenha desapropriado, não tenha guarda-parque, não tenha gerente, não tenha carro, ela é muito mais eficaz na proteção da biodiversidade ali no seu interior do que quando você não tem a unidade de conservação, entende? Então essa coisa mas aí não vale a pena criar porque a gente não tem dinheiro para desapropriar, não é bem assim, né? Eu acho que você tem toda a razão, a gente precisa mudar esse perfil. A gente tem que ter governos dedicados à causa e comprometidos quando se fala em criar unidade de conservação, porque se eles se comprometem, a gente consegue resolver o problema fundiário. Resolvendo o problema fundiário, a gente faz então com que a sociedade possa se unir e se integrar aos projetos de conservação daquela área e não se tornem inimigas, né, ou ficam, que é o que acontece na maioria dos casos quando não há desapropriação, ficam causando problemas dentro da própria unidade de conservação no seu entorno. A gente tem que lembrar também isso, Fefe, tem outras UCs, ou o que a gente chama, né, de categorias de manejo que não prevêem desapropriação. As pessoas podem e devem morar lá dentro. Sim, né? Você deu o exemplo aí da reserva extrativista, né? A ESEX. Então isso é muito bom também, porque existem outras alternativas para proteger a área sem necessariamente criar uma categoria de manejo que a gente chama de proteção integral, que visa, em alguns casos, né, que visa a desapropriação. E mesmo sendo de proteção integral, a gente tem unidades de conservação que não precisam desapropriar. Ou seja, alternativa tem. O que precisa é comprometimento dos órgãos públicos, né, principalmente do executivo, na questão de fazer o dinheiro aparecer para essas desapropriações. Opa, tá bom o negócio. Olá, gostaria de parabenizá-los pelo conteúdo do podcast. Tenho curtido bastante o formato e, de forma especial, as entrevistas. É muito legal poder conhecer mais a fundo as diferentes experiências de profissionais envolvidos com a conservação. Agora estou sempre à espera do novo episódio. Grande abraço, Andréa Travassos. A Andréa também é uma grande amiga querida aqui de Atibaia, tá sempre
dando sugestões aí pessoalmente, né, sobre o podcast. Um grande beijo, André, você e toda a sua família. Eu acho que essa questão das entrevistas, né, a gente deu uma espécie de pausa aí nos últimos episódios. A gente tem pensado em novos formatos, como trabalhar o nosso podcast de forma que ele não fique muito cansativo em termos de extensão, e a gente tem feito esse bem bolado e pensando agora em formas de como otimizar quando a gente traz esses convidados. Em 2019, como a gente falou mais cedo, a gente tem planos aí de trazer pessoas sensacionais que estão na linha de frente da conservação para conversar com a gente, para conversar com vocês. É isso aí. Trazer essa experiência, essa vivência, né, entre mundos, vamos dizer, entre setor público, setor privado, a sociedade, a academia, né, a ciência. Putz, obrigado, André, pela sua mensagem, pelo carinho, e continua ouvindo a gente aí. Super bem. Quarta pedrada, e essa aqui promete render, hein? Vamos lá. Boa noite, gente. Me chamo Isabela e acabei de me formar em Biologia, licenciatura. Parabéns por essa iniciativa com o podcast Desabraçando Árvores. Vocês trazem assuntos com diálogos abertos que sempre agregam o nosso conhecimento e divulgam a pesquisa na área da ecologia e da conservação de maneira dinâmica e divertida. Pô, sensacional, obrigado. Obrigado mesmo. Estou sempre acompanhando os episódios e compartilhando com os amigos e familiares. Como acabei de me formar, estou em um período de transição e certa insegurança. Parece que a gente fica meio perdido, risos. Conversando com colegas que acabaram de se formar comigo, percebi que a gente se cobra por respostas imediatas. Um direcionamento, tendo em vista que estamos cercados por uma gama de opções e possibilidades. Vejo que há uma grande dúvida entre investir mais na parte acadêmica ou embarcar direto no mercado de trabalho. Vocês tiveram essa dúvida quando terminaram a graduação? Grande abraço, Isabela Gomes. Essa é a dúvida cruel, né, Fefe? É a dúvida cruel, é um momento muito desafiador, né? Eu confesso, assim, que eu não passei por isso, assim, dessa maneira, porque 4 meses antes de eu me graduar, eu já estava tudo certo para eu... Assim que eu pegasse meu diploma, eu vim trabalhar aqui no estado de São Paulo, né, no IP. Mas, de qualquer forma, foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Você poderia ter, por exemplo, tentado, ainda assim, continuar a vida acadêmica, mas não, você Sim. optou por essa possibilidade, né? Isso acho que é importante para ela pensar nisso, né? A gente pode gerar as possibilidades no início, ou a gente pode literalmente se tranquilizar, né, e fazer com que elas apareçam. Mas eu acho que eu e você, a gente não serve muito de base, né, Felipe? Por essa questão mesmo do que aconteceu, do destino, né? Do que a gente criou, do que a gente gerou de possibilidades. Eu não tive, você não teve isso, eu também não tive essa questão, vou formar e vou fazer o quê? Não. Eu já fui levado no turbilhão, até porque eu tive questões pessoais envolvidas, né? Eu fui levado num turbilhão de questões que eu precisava decidir imediatamente. Você, inclusive, já tinha decidido antes de formar. Isso é muito legal. Acho que as pessoas também não param para pensar um pouco nisso, né? Pô, será que eu consigo me programar, então, formar e ter uma possibilidade de fazer alguma coisa? Claro, você mesmo é exemplo disso. Você podia contar um pouco, né, dessa sua vivência, né? Então, eu pontuei algumas coisas aqui, eu pensei bastante sobre as coisas que ela levantou. Colocou. Porque assim, até a gente tava gravando um episódio aqui com alguns queridos amigos, né? Michel, Daniel, um grande abraço, queridos. O nosso episódio um dia sai. Tá cozinhando, né, bebê? Vai sair. E eu acho assim, uma coisa que aconteceu comigo, teve uma época que eu ia abandonar o curso, e eu já tinha ido, eu estudei no interior de Minas, né, na UENG. Campos Carangola. Isso, Campos Carangola, Zona da Mata. Eu cheguei aí em Belo Horizonte, tirar meu passaporte, que a minha mãe na época tava de cucaracha, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos, né? Não conta tudo não, hein? Tem que vir no episódio, isso é verdade. A terra das oportunidades, né? Onde você tem a oportunidade de lavar pratos, servir mesas. E aí tinha um esquema, né? Talvez não seja 100% legal, vamos dizer assim, no sentido jurídico da palavra. Mas eu tava me planejando para ir passar uma temporada de inverno carregando esqui lá, acho que era no Colorado, não sei. Eu tinha revoltado lá
com uma professora, não vou mexer mais com esse negócio, vou sair daqui e tal. E o Fabiano, né, que tá aqui falando com a gente hoje, me ligou um dia, eu tava nesse projeto aí, paralelo, nessa encruzilhada. E me falou, que ele tinha aprovado um projeto grande e que tinha bolsas, né, para iniciação científica, e queria que eu participasse do projeto, e acabei ficando, e a coisa foi se desenrolando dentro desse projeto, acabei amadurecendo muito a minha parte, assim, principalmente parte de campo, né, desse contato mais direto com as espécies, de fazer um trabalho mais braçal, vamos dizer assim, que é o momento mesmo, né, quando você está no início. Com certeza. Carrega a caixa, vamos dizer assim. E aí eu tive essa oportunidade de vir pro IP, mas eu fiquei pensando, sabe, uma coisa que eu sinto falta até hoje, e que eu acho que na graduação isso é uma coisa muito louca, é não ter uma disciplina, um curso ou qualquer coisa equivalente sobre a gestão da sua vida profissional. Quais são as formas de atuação que aí no caso, né, como ela está formando em biologia, quais são as formas de atuação de um biólogo, sabe? Você pode ir para o setor privado, você pode dar aula, né, você pode seguir carreira acadêmica, você pode fazer um concurso público, você pode também abrir uma padaria, vamos dizer. Mas eu fico assim, você não tem um treinamento assim, tá, beleza, se você formou, você vai atuar como autônomo. O que você precisa? Tá, eu sou autônomo. Eu sou um pesquisador associado a um instituto de pesquisa, mas eu sou autônomo. E também sou estudante de pós-graduação. Mas se você vai seguir uma carreira autônoma, o que você precisa? Você tem que ter um CNPJ para emitir nota fiscal? Você não sabe. Você sai da graduação, você não sabe. Você deveria contratar um contador, sabe? Quais são os impostos que você tem que pagar? Você tem que ter 2 contas bancárias? Você tem que ter uma para suas finanças pessoais, uma para sua parte profissional, sabe? Você precisa de ter uma conta de pessoa física ou pessoa jurídica? Você vai pagar INSS ou você vai investir numa previdência privada? Você se torna um profissional, né? Você tem um diploma lá, beleza? Mas você não sabe como trabalhar, sabe? A parte burocrática que você precisa para poder exercer. Ou no caso, se você for fazer trabalhar num regime de CLT, né? Que é? CLT significa o quê mesmo, Bill? São regras, são a Convenção de Leis Trabalhistas, se eu não me engano. Então, ou seja, você vai ter carteira assinada, você vai trabalhar numa empresa, né? Consolidação das leis do trabalho, quase isso. Ai. Quer dar uma olhadinha no Google aí? Já tô com ele aqui. Então beleza. A gente tem que ficar esperto. É igual nossos alunos, na hora que você fala um negócio, eles já vão no Google e já confirma ou não. Se não está confirmado, já te truca. Aí você já começa. Hoje aulas é outro assunto também para outro momento. Mas vai lá, continua seu... Mas eu penso isso, cara, se você for trabalhar, né, com carteira assinada, como é que é o negócio, sabe? De que maneira você vai atuar? Quais são os seus direitos, né? A única coisa... Você nem é informado. Você forma, você fala, beleza, agora eu sou biólogo. Tal. Tem um tal de CRBio aí que eu tenho que me afiliar, né? Então, eu acho isso uma lacuna muito grande, né? Parece que a ideia é que todo mundo vai ser funcionário público, né? Você vai fazer um concurso, você vai ser contratado pelo serviço público e o poder público vai resolver tudo por você, né? Vai ser o seu chefe. E eu acho isso uma lacuna enorme, cara. Você sai no mercado de trabalho, você não sabe nada disso. Eu até hoje tenho dificuldade. Sem dúvida. E uma coisa também que eu fiquei pensando, sabe? Eu entendo, né, o que ela quis dizer deixa eu até voltar um pouquinho aqui no e-mail dela. Vejo que há uma grande dúvida entre investir mais na parte acadêmica ou embarcar direto no mercado de trabalho. Uma percepção que eu tenho, e aí eu acho interessante, né? Eu trabalho diretamente com um pesquisador que é o Lauri Cullen Júnior. Grande abraço, Lauri. Grande Lauri. Ele é meu mentor, assim, de longa data, de muitos anos, e como mentor ele também vem... A gente faz várias reflexões, né, e o Lauri tem umas sacadas, assim, que são muito brilhantes, né, pelo menos na minha opinião. E uma vez, quando ele estava terminando o doutorado dele, né, ele fez um doutorado na Inglaterra, e lá na Inglaterra, e eu acho que também nos Estados Unidos, você não recebe o título, não recebe um DSC, né? Quando você tem o doutorado, é Dr. Scientia, aqui no Brasil. E lá você recebe o PhD, né? Que é o Philosophy Doctor, alguma coisa assim.
E o Laurinho uma vez me falou, poxa, é isso mesmo, né? Você tem uma parte de filosofia no doutorado, porque como leva mais tempo, você começa a refletir mais sobre as coisas, sabe? E eu tô nesse processo, né? Eu tô entrando aí no meu último ano de doutorado e eu tô chegando aí a algumas conclusões, e eu entendo essa distinção que ela fez entre investir na parte acadêmica e separando isso um pouco da questão do mercado de trabalho. E hoje eu acho que vale uma reflexão, pensando na minha experiência, eu acho o seguinte, e aí vale frisar, que esta é a minha opinião de merda. Isso aí não reflete nenhuma das instituições que eu estou associado, tá? Inclusive é por isso que eu criei esse canal, que ele é 100% independente, né? A gente tem uma identidade visual, é completamente desvinculado de qualquer instituição, sem rabo preso com ninguém, pra gente poder dar a nossa opinião de merda sem restrições. Sem restrições. Então, assim, eu acho que é muito interessante, se você... né, eu tô falando aqui de academia. Quando eu tô falando de academia, eu tô falando de pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Ou seja, você graduou, né, você não é obrigado a seguir, fazer mestrado ou doutorado. Isso aí geralmente você faz se você quer seguir carreira acadêmica. Então, por isso que eu tô entendendo a academia como mestrado e doutorado. Então, seguindo essa lógica, eu acho que seria saudável, né? E aí eu tô falando diretamente com quem tá aí se formando, com quem tá na graduação, quem tá aí pensando o que fazer, parar de ver a academia como uma extensão da graduação. O que eu quero dizer com isso? Quando você se graduou, você se tornou um profissional. Você está com seu diploma, você pode atuar como profissional. Você vai ter lá o seu registro, né, no conselho de classe. Você pode emitir parecer técnico, você pode dar aula, você pode fazer um concurso público. Você está ali, você se tornou um profissional. E o que eu vejo muito, a galera sai da graduação, às vezes entra no mestrado e parece que continua na graduação, sabe? Aquela coisa da vida de estudante. Às vezes até com receio mesmo de encarar essa vida profissional, né, Fefe? Vira uma coisa assim, dentro de uma zona de conforto que você não quer sair mais, sabe? Pô, vou continuar aqui, vou continuar morando na República, né? Vou continuar acordando tarde, festinha de quarta a domingo, a mesma galerinha, fica lá, não tem horário muito fechado e por aí vai, né? Então eu acho que assim, cara, você se formou, você se tornou um profissional. Haja como um profissional. Seja um profissional. Incorpore isso. Pode me chamar de careta, eu não sei como é que chama agora, né? Quadrado, careta, coxinha, né? Que chama agora. Chama de coxinha. Ah, meu, se dane. Eu me olho no espelho e eu já vejo o tio da Suquita, velho. Então, assim... Nossa, que drama. Pode me chamar do que quiser, cara, mas a questão é o seguinte. Saiu da graduação, agora você é um profissional. Comporte-se como um profissional, cara. Você precisa desenvolver uma disciplina. Gosto muito de uma banda que nem todo mundo lembra, que se chama Legião Urbana. Nossa Senhora. Tinha uma música que falava disciplina é liberdade, cara. E realmente, eu sigo um podcast que é de Jocko Willink. Eu li um livro dele, né? Ele foi Navy SEAL, lutou no Iraque. Então ele fala muito essa questão da disciplina e ele fala isso mesmo, disciplina é liberdade. Né? Então assim, cara, se você vai ser um profissional autônomo, se você vai entrar para pós-graduação, tem que se comportar como você é o seu próprio chefe. Você é o seu próprio chefe. Seu orientador, dependendo, né? A maioria dos orientadores não vai ficar te cobrando. Você tem que estar aqui, bater ponto 8 horas da manhã, você tem que ir pro seu horário de almoço e sair às 5, né? Você não vai ter isso. Você pode ficar até 1 hora da manhã no laboratório, se você quiser. E muita gente faz isso. Então o que acontece? Você tem uma rotina louca, né? Acorda a hora que quer, vai lá pro laboratório de bermudão, chinelão, coçando a barriga, vai, sabe? Fica lá com Skype, Facebook, e-mail, Instagram, YouTube, WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. Como que você se concentra? Como que você vai trabalhar com isso? Cara, rede social... Né? Impossível. Rede social, eles combinam tecnologia de ponta, psicologia e o estado da arte de ciência comportamental, cara, para te prender. Então, cara, se graduou, se optou por entrar para a parte acadêmica, tá? Enxerga o mestrado como um trabalho. É um contrato temporário de 2 anos que você tem. Se você tem bolsa, pior ainda, porque você está sendo pago com dinheiro público.
É isso aí. Então, comporte-se como profissional. Não precisa ser radical, só seja mais sério. Acorda todo dia no mesmo horário, que seja 9 horas da manhã, sabe? Mas acorda todo dia 9 horas da manhã, então. Seja às 8, seja, sabe, mais cedo. Tenha uma rotina bem definida, comporte-se como profissional. Entenda que isso vai acabar, né? O que eu vejo muito também no mestrado e no doutorado, o pessoal fica ali, principalmente no doutorado, que a galera se torna o pica das galáxias, né? No tema que ele tá trabalhando e tá lá, e que eu sou foda, e fica discutindo artigo, e aquele ambiente bem cheio de ego, né? Nerd. Né, competitivo, né? Então você vê lá, tem gente que tá no início da graduação, gente que tá terminando, gente que se graduou e tá meio no limbo ali, gente que tá no início do mestrado, no fim do mestrado. Então tem toda essa heterogeneidade, né, de diferentes maturidades e muito competitivo. Aí, assim, a pessoa fica ali se achando, aí defendeu, pô, foi mal aí, tô desempregado. Eu era tão fodão, né? Pois é. No meu assunto e agora eu tô aí. Seja mais coerente, assim, pensa, cara, beleza, eu vou pra vida acadêmica, então entenda aquilo ali como o mestrado, contrato temporário de 2 anos, doutorado, contrato temporário de 4 anos, é um casamento de 4 anos, é um casamento de 2 anos. Isso vai acabar. Então, quanto mais cedo você assumir essa postura profissional, mais você vai se dar bem, porque você vai estar mais bem cotado no mercado de trabalho, você vai ser reconhecido como uma pessoa séria. Eu tô falando isso, mas durante meu mestrado eu era uma porra louca, sabe? Eu ia pra aula de coturno, calça rasgada. Nossa senhora. E resista também a certas coisas que é muito difícil, né? A galera fica ali, aquele ambiente de coworking, né? Bancada de trabalho com um monte de computador ali. Cara, isso é mó historinha. Você fala, porque assim todo mundo vai interagir e novas ideias vão surgir e tarará. Não, você só vai se desconcentrar o tempo todo com alguém fazendo barulho ou alguém te chamando para te mostrar alguma coisa. Dificilmente vai ser alguma coisa realmente importante. Ou se você for bom em alguma coisa, ele vai ficar te pedindo para resolver os problemas dele e você não vai conseguir desenvolver os seus produtos. Por que então os professores têm a sala deles separada, onde só fica ele lá concentrado? Porque é assim que é bom trabalhar, concentrado. A questão desses negócios bancada aberta é porque é mais barato. Alguma consideração, Beyoncé, que é professor? Não, bom, eu queria falar um pouquinho também, porque eu acho que você tocou nesse assunto, né, de maneira bem cirúrgica, viu, Fefe? Eu acho que você está respondendo até com bastante nível de detalhe. O que eu queria só chamar a atenção para a formação acadêmica, eu sinto falta, né, conforme você estava lembrando disso, de uma cadeira, né, na área acadêmica, na graduação principalmente, e particularmente dos cursos de biologia, que a gente não tem esse aprendizado. Você tocou nesse assunto, nessa ferida, de gestão nem de administração. A gente não sabe lidar com a vida profissional. A gente sai muito carente da academia, sem ter noção. E eu acho que isso é um pouco dessa insegurança que ela está nos dizendo. E que hoje eu vejo que atormenta boa parte dos alunos de graduação. Claro, existem vários cursos que preparam os alunos para isso. Eu estou trabalhando agora com a engenharia florestal, eu estou impressionado como que eles são muito mais voltados para o sistema profissional, para o mercado de trabalho, né? Os meninos saem da universidade com outro tipo de engajamento. Na área de biologia, por exemplo, isso não existe. Isso é uma falha grande, né, que a gente tem que cobrir. E faz com que esses nossos alunos se sintam inseguros. E façam isso que você falou. Estendam da graduação a sua vida acadêmica, o puxadinho do mestrado e doutorado, mas não por uma opção profissional, e sim por uma questão de desconforto, né, pessoal e profissional. A pessoa não entende que aquilo ali é, de fato, um trabalho também, né? E a qualificação de mestrado e doutorado te exige muito, te desgasta muito, e você sofre com todos os problemas. A gente está vendo aí artigos falando sobre depressão na vida estudantil, principalmente na pós-graduação, porque é o que se falou, a demanda é grande, a competição é alta. Então as pessoas acham que vou fazer mestrado, doutorado porque eu não tenho opção. Não, mestrado, doutorado não é falta de opção, é uma perspectiva de trabalho e de aperfeiçoamento acadêmico, profissional, principalmente porque você amplia o seu mercado de possibilidades no futuro. Mas é isso, você tem toda a razão. Se a gente quer trabalhar, a gente tem que sair com o diploma debaixo do braço e encarar. O que eu vejo é que a gente não prepara os nossos alunos, principalmente da biologia, para isso, Fefe. E eu, como professor, me sinto muito culpado, sabe? E aí agora,
eu estou tendo uma nova oportunidade, né, de ensino, e estou batendo muito nessa tecla com os alunos. É a questão da dedicação a uma vida profissional assim que formar. Então, assim, a gente tem essa perspectiva imediata de mudar essa realidade, até porque com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, a gente não vai ter mais essa sala de aula que a gente tem hoje. Eu tenho falado isso muito para os alunos, assim, a gente precisa sair da nossa caixinha e a gente precisa reformular nosso plano de ensino e transformar nossas aulas numa possibilidade de atração e de formação adequada para os alunos do século XXI. A gente não está preparado. A gente está ensinando alunos do século XXI que já estão no novo milênio com aulas do século XX. Nós estamos tendo um grande conflito de formação. E aí gera essa insegurança que ela está sentindo. Eu vou repetir isso. E a gente não pode permitir com que os nossos profissionais saiam da faculdade com essa insegurança. E aí, para fechar, Fefe, a realidade de profissional que a gente tinha no passado, quando eu formei na década de 90, era uma das realidades piores que eu podia ver no Brasil. E hoje eu sou um profissional que eu me considero, né, modéstia à parte, um profissional de sucesso, porque não porque eu faço sucesso, mas porque eu alcancei, né, o status profissional que eu desejo. Eu tenho hoje uma realização profissional totalmente atingida. Por quê? Porque é o que você falou. Eu tinha foco, eu tinha interesse, eu tinha desejo, eu mantive a minha disciplina e alcancei o que eu tenho hoje, que é uma vida profissional adequada, prazerosa e completa, sabe? E lá na época eu tinha uma perspectiva zero de emprego, zero de possibilidades, muito pior do que hoje. Hoje nós temos um mercado acadêmico muito mais avançado, né? O sistema de pós-graduação no Brasil é muito maior, muito mais completo, e essas possibilidades são bem acessíveis e, ao mesmo tempo, a gente também tem um mercado de trabalho para o profissional também ampliado, sabe? É isso. Se a gente tem interesse e mantém o foco e a disciplina, a gente chega onde a gente quiser. Eu acho que ela não precisa ter dúvida, não precisa ter essa ansiedade, apesar de ser natural, a gente entende, mas que ela tem que escutar, né, o que o coraçãozinho dela está mandando e focar naquilo que ela está muito afim de fazer, porque ela vai se tornar uma excelente profissional, basta acreditar. Também, né, Bião, não só do século XX, né, mas do início do século XX, essa educação, né? Do meados do século XX, né? A gente não é tão velho assim, mas de fato a gente tem um programa, vamos dizer, de ensino básico no Brasil, ensino básico fundamental e médio, principalmente, que se reflete no ensino superior da década de 50 e 60. A gente herdou, né, esse sistema de ensino, né? Isso é verdade, na metade do século passado. Então, a gente, na graduação também fica muito, é o currículo Lattes, é o ResearchGate. Não, cara, olha lá pro LinkedIn também, pensa no outro lado, né? Talvez trabalhar em empresa, trabalhar como autônomo, né? Como que funciona essas coisas. E eu acho o seguinte, uma coisa também que eu acho importante mencionar, não faz mestrado porque, eu tenho uma oportunidade de bolsa. Eu vejo muita gente dentro do ambiente acadêmico, não tem o mínimo perfil acadêmico, mas tá lá, porque eu tava meio assim, putz, apareceu essa bolsa aí. Essa questão da saúde mental no ambiente acadêmico é muito séria. É muito séria. Você tá numa fase, né? E aí pensando em quem saiu da graduação há pouco tempo, você tá numa fase em que você ainda não tem uma disciplina, vamos dizer, de ser seu próprio chefe, vamos dizer assim. Porque ou você procrastina com tudo, né? E você sempre tem formas de procrastinar que parece produtiva. Ou você fica lá até 3 horas da manhã e, eu produzo muito à noite. Não produz, cara. É lógico que não produz. Entendeu? Onde está essa produção? Não produz. Porque não é natural produzir, sabe? Ou se produz, beleza, mas faça isso de maneira disciplinada, beleza. Eu tenho essa rotina, é essa rotina que eu vou seguir. Falando sobre essa questão de saúde mental, eu recomendo quem tiver aí, né, galera curte podcast, o episódio 108 do podcast Dragões de Garagem, que fala sobre saúde mental no ambiente acadêmico, e também um texto que eu escrevi, né, o IP, né, Instituto de Pesquisa Ecológica, tem lá um blog, e eu tinha uma página lá onde eu costumava escrever alguns textos de divulgação científica antes desse projeto aqui auditivo
Inovador? Não é tão inovador, vai. Pra nós é, pô. Que chamava O Pulo do Gato. E lá eu escrevi um texto que chama A Estranha Jornada Acadêmica, né? Que discute essas questões da vida acadêmica e tal. Então, teve gente que me escreveu de Portugal, né? Falando, putz, você falou realmente o que eu tava vivendo. Então, assim, você vê muitas vezes a pessoa, nossa, o cara ganhou uma bolsa e foi pra Europa, foi pra Inglaterra, foi pra Alemanha, foi para os Estados Unidos e tal. Fica, nossa, pica das galáxias, né? Mas você não vê que o cara tá em depressão profunda lá, sabe? Não entende o clima, não entende a cultura. Lá ele é só mais um latino-americano, entendeu? Você e um mexicano e um chileno, para eles é a mesma coisa, sabe? No início é novidade e tal, mas depois você tá lá, só mais um na sua bancada, sabe? Tem a barreira da linguagem, a barreira cultural, você não socializa tanto quanto você gostaria, aí você vê as fotos da pessoa no Facebook e fala, nossa, que lindo, tá lá na Europa. Você vê, a pessoa tá quase cortando os pulsos em depressão e volta pro Brasil, super qualificado, fala 2, 3 idiomas, tem doutorado, experiência no exterior, beleza, e não consegue trabalhar. É verdade. E eu digo isso, eu tenho vários amigos com doutorado, falam 3 línguas, sabe, montando uma cervejaria, porque, cansei disso aqui. Não gerou aquele resultado esperado. E aí vem uma outra coisa, né, Fefe, que a gente tem que lembrar, e eu também tenho batido muito nessa tecla, que a gente tem que uma coisa que a gente não aprende na academia, em hipótese alguma, é gestão de pessoas, né? Hoje, mais do que quer dizer, mais ou tão quanto a sua capacidade profissional, você tem que ter uma capacidade de gerenciar pessoas, de gerenciar projetos, gerenciar pessoas e lidar com conflitos, né? Saber sair dessa cilada. E normalmente as pessoas não estão preparadas para isso e desistem e se revoltam ou estão fora do mercado porque não conseguem ter esse tipo de empatia. Né? As pessoas não sabem lidar com os problemas e com os conflitos. E isso também é uma coisa que a academia não está ensinando no século XXI. A gente tem que se ater a esse tipo de ensinamento, ter esse tipo de cuidado e trazer isso para a realidade da universidade, sabe? As pessoas precisam lidar umas com as outras, né? Elas precisam ser profissionais que saibam trabalhar em equipe, né? E isso tem sido muito exigido pelo mercado de trabalho. Então, a gente está rendendo bastante nesse tema, mas eu acho muito pertinente, eu acho que essa é uma inquietação muito grande, né, de várias das pessoas que têm ouvido o nosso podcast, né, e eu acho que vale a pena a gente falar mais um pouquinho. E eu tenho aqui um brother meu que vai fazer uma participação especial, o meu grande amigo Humberto Malheiros, e o cara é uma das maiores referências do Brasil em SIG, né, Sistemas de Informações Geográficas. Ele sabe como ninguém usar certas ferramentas e a gente bateu um papo. Ele vai participar aí com a gente no próximo episódio. Uma coisa que ele falou nesse sentido eu achei muito pertinente, eu acho que vale a pena aqui, sabe? Sobre a questão de você se especializar em uma skill, em uma habilidade, né? De fazer diferença. Porque se você se forma e é só mais um, o que adianta? Né, Betão? Seja muito bem-vindo ao nosso Desabraçando Árvores. Bem-vindo, Beto. E aí, Bião, como vai? Tudo bem? Beleza, prazerão, cara. Seja bem-vindo. Você sabe que o Fê é meio exagerado, então ele fala essas coisas bonitas, assim, mas não é tudo isso, não, né? Quem tem amigo, né, Humberto? Não precisa de mais nada. Pois é, cara. É um prazer aqui participar com vocês. Cheguei agora há pouco. Pego totalmente de surpresa. Totalmente de surpresa, mas sou fã aí do Desabraçando Árvores, tem no Spotify, Facebook, falo em sala de aula, sou um dos grandes divulgadores aí. Gosto muito da ideia, acho que falta muito isso mesmo para toda a nossa sociedade se comunicar mais, de falar de coisas interessantes e ouvir coisas interessantes, né? E permitir maior conhecimento, né? Maior difusão das ideias, das propostas, né? Isso é fundamental. Com certeza. Então, dentro desse tema, realmente eu acho que sair da universidade sem uma certa habilidade, você é só mais um, assim, no mercado de trabalho, né? Então, o que eu tenho falado já há algum tempo para estagiários e pessoas que estão próximas a mim, ou que venham a conversar comigo falando, cara, eu tô saindo da universidade, mas eu tô perdidaço e tal, não sei o que eu faço, né? E aí uma dica que eu sempre dou é
saia da universidade com uma certa habilidade, né, de alguma coisa, seja geoprocessamento, seja estatística, seja você ser um bom identificador de árvores, seja você ter uma habilidade de construir uma entrevista semi-estruturada e que você consiga depois tabular isso com certa facilidade e analisar isso com certa facilidade, discutir isso, enfim. Tem várias coisas que a gente pode sair da universidade com certa habilidade, né? O que não dá é pra sair... Crie seu diferencial, né, Humberto? Exatamente. Não dá pra sair só sabendo um pouquinho de cada teoria, né? De cada disciplina e mais nada. Então eu percebi, assim, durante o mestrado, principalmente, que várias pessoas que se davam bem no mercado de trabalho é porque tinham habilidade de alguma ferramenta, né? Então, elas que conseguiam entrar e depois você vai ganhando uma certa experiência e boa, né? Aí você vai aprendendo outras coisas, se especializando, enfim. Perfeito. Boa, Humberto Malheiros, ele vai falar aqui com a gente. O Beto é uma pessoa que consegue transitar, ele trabalhou já em ONG, ele tem a própria empresa, ele dá aula pro setor privado, pro setor público, é um cara que consegue interagir, transitar entre mundos e conversar aí com a sociedade e conversa bem com todos os corintianos. Tem muita coisa pra dividir com a gente tem com certeza muita coisa pra aprender com o Betão, né? E eu vejo muito assim, pensando muito na área que eu trabalho, cara, amarrar a câmera trap numa árvore não é uma habilidade, tá, gente? Isso aí, se você ensinar um chimpanzé, ele faz. Tem certas coisas que parecem, mas não é uma habilidade. É verdade, bem lembrado. Sensacional. Vamos para o Que Bicho é Esse, Bião? Bora! Bom, Isabela, metade do episódio foi para você. Um grande abraço, obrigado pelo seu e-mail, continua divulgando o nosso trabalho aí, eu espero que a gente possa ter ajudado um pouco aí a você passar por essa fase de transição. Qualquer coisa escreve aí pra gente, a gente também conhece muita gente e de repente você pode, sei lá, fazer um networking aí. Bora lá. Aceitando estágio. Eu não tô aceitando estágio, que eu tô basicamente analisando dados. Não, mas a gente aceita. Fica o Bião aceita. Hashtag fica a dica, Isabela. Obrigado pelo carinho aí, pela atenção. E nos conta depois aí o que você achou dessa nossa resposta. Boa! Toca o bicho do último episódio aí, o editor de áudio, que na verdade sou eu. Você viu como é que pia o Rubião? Ô, sensacional, hein, Fefe? Deu um show lá com aquele pio, hein? Você já tinha visto, não? Você, particularmente, não, mas já vi outras pessoas piando, né, usando aquele material. Você já contou um pouquinho a história dos pios pra gente, mas como é eficaz, né? Sabendo piar, impressionante como é que o bicho responde. É o único que eu consigo, cara. É a Uru Capoeira, né? O Odontophorus Capoeira, o bicho do último episódio. Tem bastante aqui no vale, na frente de casa. E pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu fiz uma chamada aí, tá lá na nossa página no Facebook do Desabraçando Árvores Podcast. Pio, pra quem também não sabe, ele é um apito de madeira, né, feito para chamar uma determinada espécie. Eu tenho uma caixinha aqui com um monte. Eu tenho pio de inhambu xintã, inhambu chororó, macuco, pomba, capivara, mas o único que eu consigo piar mesmo é o uru. Que o resto é muito complicado. Muito legal. Foi demais. Esse bicho é muito interessante, né, Fefe? É um galiforme, tem uma família só para ele, né? Chama Odontophoridae. Tem várias espécies no Brasil, né? Várias assim, né? Algumas espécies, principalmente na região amazônica. E a Odontophorus capoeira, ela é de Mata Atlântica. Então tem aqui no litoral brasileiro, vai, né, da região nordeste até o sul do Brasil. Tem um carinho especial por esse bicho, né? Porque ele, além de ser muito interessante, ele tem se tornado raro nas florestas, apesar de ser abundante aí na sua região. Em boa parte do Brasil ele não é tão abundante assim. E a gente fez um primeiro registro para o estado de Goiás. Olha aí. 2016, 2015, não me lembro, numa área ao sul do estado, e nem o nosso querido, né, infelizmente aposentado, José Idazzi, ornitólogo de grande renome nacional e internacional,
conseguiu marcar a sua presença para o estado de Goiás, que ele trabalhou no estado de Goiás por mais de 60 anos, e a gente fez o primeiro registro da espécie, olha para você ver, em pleno século XXI. É um animal bem interessante, vive em grupos familiares, né? Macho e fêmea vocalizam. Eu vi uma vez só lá no Morro do Diabo, Parque Estadual do Morro do Diabo. Já vi algumas vezes, não é fácil, é um bicho bem tímido, né? Ele vive no chão da floresta. Ele é do tamanho de uma codorna, mais ou menos. Tamanho de uma codorna. E ele é muito arisco, né? Muito arisco, é um bicho muito esperto, né? Vamos dizer assim. Difícil demais de fotografar e de ver. Mas muito facilmente atraído pelo canto, que foi o que você fez com o nosso querido lindinho Ian. Que ficou lá procurando pela Uru. Onde é que ela tá, papai? O Ian pira com os fios aqui. Muito massa. Pios Maurílio Coelho. Pô, sensacional. Beleza, e tivemos várias respostas, cara. Ó, primeira resposta, oi, pra variar, né? Da família Melo. Tem um viés aí, né? Viés da família Melo. As queridas Amanda e Isabela Melo estão sempre aí acompanhando a gente. Oi, Fefe, eu e a Belinha descobrimos, o bicho do episódio 6 é o Uru, Odontophorus capoeira. Beijos, Amanda e Isabela. Você não tem nada com isso não, né, Bião? Não, cara, eu faço o som pra elas, né? E aí a Bela, nossa, é mesmo, é onomatopeico, deixa eu lembrar. E aí elas construíram o escrito com o Uru e aí foram atrás, né? O Google vai rapidinho, na hora que você mete uma palavra, não precisa nem ser idêntica, né? Aí já ajuda e elas vão embora. Aí eu falo, ó, beleza, matou, é isso aí. Dou uma ajudinha, né? Mas você já viu, né? Faz parte. Faz parte. Obrigado, meninas, um grande beijo. A segunda foi bem objetiva, assim, ó. Ele mandou no título do e-mail, é o som do Uru. Fala, Fernando, grande abraço. Bruno Faro Solo Júnior. Grande Bruno. Um abraço, Bruno. Obrigado pela resposta. Todo mundo acertou, né, galera? Só manda. A galera tá ficando craque. Tá com certeza mesmo. Terceiro e-mail, respondendo aqui, que bicho é esse? Olá a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar Fernando e Miriam pela iniciativa e tempo despendido na criação e produção de um conteúdo tão distinto e importante dentro do campo de divulgação científica e outros assuntos pertinentes. Gostaria também de mandar um abraço para o Bião, grande amigo que conheci no Quênia, e para o turista do Desabraço de Rogério Cunha de Paula, que colaboram. Chamou o Rogério de turista, velho. Ainda bem que ele não tá hoje no nosso episódio. Não, o Rogério vai ficar indignado, hein? Um grande beijo, Rogério. Espero que você faça uma viagem segura aí. O Rogério não tá aqui com a gente porque ele tá em viagem. Infelizmente, ele não pôde participar da gravação aí. O nosso agente Mulder da conservação. E ele não é turista, não, viu, Léo? Rala pra caramba. Ele é, putz. Vamos lá, mano. Grande beijo pro Rogério. Grande beijo. Beijo pra você também, Léo. Prazerão te conhecer, meu parceiro. Vamos lá, e para o turista que colaboram tão fielmente ao programa. Minha tacada para o bicho do episódio 6 é um bicho que sempre eu via nos meus campos da graduação, quando trabalhava com os carnívoros do Vale do Alto e Médio Ribeira, em Eldorado, e São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Uru, Odontophorus capoeira. Também tem uma sugestão de bicho para o próximo episódio. Opa. Uma vocalização enigmática, às vezes até assustadora, mas que com certeza muita gente já ouviu, pois é o bicho relativamente fácil de encontrar e ouvir nas zonas rurais desse país. Abraço a todos e sucesso. Leonardo Silva, mestrando em Ecologia e Biodiversidade da Unesp Rio Claro, Programa de Conservação Mico-Leão Preto do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Vou te falar, cara, a gente ainda vai ouvir muito falar do Léo, viu, bicho? Ótimo. Também acredito piamente nisso. Ele é muito agilizado, cara. Tá lá no Canadá. O cara, cada hora ele tá num lugar, né? Ele mandou um vídeo e tava lá com você no Quênia. É verdade. Ele é agilizado e acelerado. Acelerado.
Pô, esse cara, eu vou te falar, ele, voltando um pouquinho lá pra Isabela, esse momento, né, que você tá saindo da graduação, o Léo tá avançando aí com o mestrado dele, e é o momento em que o cara tá solteiro, né, e de boa, tá meio naquele esquema do Pinóquio. Lembra aquela musiquinha do Pinóquio, aquela I got no strings to hold me. No strings on me. Nossa senhora. Lembra? Não? Não. Pinóquio, velho, o negócio o quê? Da década de 50? Não, o Pinóquio a gente conhece, né, Fefe? Mas a musiquinha é só pra nerds como você. Cara, eles ainda fizeram uma versão sinistrona pra aquele filme do Avengers, né, da Era de Ultron. Esse esquema do Pinóquio, que ele era um marionete, ele vira menino, então ele não tem mais os fios, né, os strings pra controlar ele. Então aproveitem enquanto vocês ainda não têm os strings que te prendem no bom sentido. Mas é um momento que você tá mais livre, né? Vai embora, vai fazer estágio, vai atrás, vai viver outras experiências, né? Igual o Léo tá fazendo. Um grande beijo, meu querido. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o último episódio do ano. Em 2019 a gente volta com tudo. Vamos trazer pessoas sensacionais aí. Uma delas já tá aqui do meu lado, que é o Humberto Malheiros, meu grande brother. Bom, hoje a gente vai ficar no editorial, né, respondendo aí alguns e-mails. Espero que a gente tenha contribuído, dando esse feedback aí para vocês. Continuem mandando suas mensagens, suas dúvidas, sugestões, críticas construtivas. Respondam aí que bicho é esse. Esse aí não tem como piar. E é isso aí, curtam lá a nossa página no Facebook, nosso Instagram, compartilhem, mostrem para seus amigos o que é podcast, falem com eles sobre o Desabraçando, sobre a nossa proposta. O Léo aí mencionou a questão, né, de como que a gente vem investindo. Realmente, tempo hoje é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, mas a gente está investindo o nosso tempo para gerar esse conteúdo para vocês, né, para tentar divulgar um pouquinho aí dos esforços de conservação no Brasil, tentar melhorar esse cenário. 2019 vai começar um grande desafio aí, como todos sabemos. Ajuda a gente a divulgar. Vamos nessa. Diz aí, Bião. Pois é, galera, muito obrigado, né? A gente teve essa possibilidade de trabalhar juntos aí, graças à grande ideia e ao convite, né, que eu me sinto muito lisonjeado do Fefe de participar desse podcast. Eu, né, me senti extremamente motivado. Posso falar para vocês todos que a gente ganhou uma outra dimensão e isso nos torna, portanto, além de mais responsáveis, mas nos dá muita motivação para 2019 a gente fazer um trabalho ainda melhor, né, Fefe? Alcançar ainda mais pessoas, alcançar um público ainda maior, transformar essa conversa nossa, esse bate-papo acadêmico de conservação, num bate-papo de bar, né, de comadre, de mesa de café da manhã, que as pessoas saibam falar de conservação como a gente fala. O nosso interesse é esse. Não queremos e não podemos deixar que a sociedade fique de fora desse diálogo, e se a gente tem alguma possibilidade de proteger mais a nossa biodiversidade é fazendo isso, né, comunicando, trazendo as pessoas para o nosso mundo. E o podcast faz isso, e eu fico muito feliz e honrado de ter participado, e estou muito animado mesmo para que 2019 a gente faça muito mais barulho, e como eu falei agorinha, que a gente alcance muito mais pessoas. Eu desejo um 2019 maravilhoso para todos, muita saúde, muito amor, muita paz, e uma bicharada linda para ver, para curtir no seu quintal, nos parques, nas reservas, na praia, onde você estiver, meu amigo. Curta a natureza. É tudo de bom. Valeu, turma. Grande abraço. Boa!